A tempestade que atingiu o Rio na noite de ontem e na madrugada de hoje provocou mortes e muitos problemas por toda a cidade. O trânsito parou em várias ruas e avenidas e uma parte da ciclovia Tim Maia em São Conrado, na Zona Sul, cedeu. Os ventos atingiram 100 km por hora e derrubaram um dirigível sobre a linha férrea, prejudicando a circulação de trens no ramal de Santa Cruz da Supervia. A cidade ficou sob estágio de crise por 5 horas. As zonas oeste e norte foram as mais afetadas pelo temporal. Em 1 hora, a estação da Barra Rio Centro registrou 119% da chuva esperada para todo o mês de fevereiro. Pouco depois da meia-noite, a cidade entrou em estado de crise, o terceiro em uma escala de 3. Diversas ruas ficaram alagadas e com bolsões de água, como na Taquara, na Zona Oeste, em Acari, Bento Ribeiro e Madureira, na Zona Norte. Ainda na Zona Norte, em Rocha Miranda, imagens mostram o pátio do batalhão da Polícia Militar com os carros embaixo d'água. Na Grande Tijuca, o rio Maracanã transbordou. Alguns veículos se arriscavam a atravessar as ruas alagadas. Em Vila Isabel, o asfalto cedeu próximo ao ponto de ônibus e parte dele foi parar na calçada. Houve registro de quedas de árvores em 20 vias da cidade, como em Vila Valqueire, na Zona Oeste, e na Lapa, na região central. Diversas regiões ficaram sem luz. O sistema de alerta e alarme comunitário da Prefeitura acionou as sirenes em 76 comunidades das regiões de Jacarepaguá, da Grande Tijuca e da Zona Norte, por causa de possíveis deslizamentos de encostas. No Complexo do Alemão, a chuva causou estragos e deixou desabrigados. Nós temos notícias de desabrigados no Alemão chegando. Nós ainda estamos levantando isso porque as equipes da assistência social, o secretário Pedro Fernandes já mandou as equipes da assistência social para o local, mas infelizmente ainda não conseguiram entrar porque ainda tem muita árvore para tirar, muito lixo no meio do caminho para tirar. Um dirigível caiu na linha do trem, na altura da Vila Militar. Pela manhã, os transportes como o Trenzil BRT, o corredor expresso de ônibus, tiveram os serviços suspensos ou estavam irregulares. Parte da ciclovia Tim Maia, na praia de São Conrado, desabou por volta das 7 horas da manhã. Equipes da Defesa Civil interditaram o local. O prefeito Marcelo Crivella, que está em viagem fora do país, disse que acompanha a situação e enviou 2 secretários municipais para coordenar as equipes da prefeitura. A prefeitura tem a situação sob controle. Aqui do Centro de Operações, desde meia-noite e pouco, a gente já está em cima da situação e a situação, qualquer alerta a gente vai emitir. A chuva também atingiu outras regiões do estado, como Niterói, na região metropolitana, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E a previsão para esta quinta é de mais chuva, mas não tão forte como a de ontem. Vamos conversar com a repórter Thaís Araújo, que está no Centro de Operações da Prefeitura. Qual é a situação da cidade nesse momento, Thaís? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, Marcelo, antes da gente falar da situação de agora, uma atualização de uma informação. Foi confirmada há pouco a 4ª morte por causa do temporal aqui no Rio. Uma criança foi soterrada em Cascadura, na Zona Norte. Então, subiu para 4 o número de mortos. E, nesse momento, a cidade está em estágio de atenção, depois de 5 horas durante a madrugada, em estágio de crise, que é o pior em 3 estágios, quando há transtornos generalizados com alagamentos e deslizamentos. Bem, desde 2016, o Rio não entrava em estágio de crise. E foi muita chuva, Marcelo, mas não foi só isso. 7.000 raios atingiram também a cidade durante o temporal. No bairro do Magarça, em Campo Grande, na Zona Oeste, dezenas de casas continuam inundadas. Bem, ainda há problemas também nos transportes. De acordo com a Supervia, a circulação no ramal de Deodoro foi normalizada. Também em Saracuruna, os trens já estão circulando entre Gramacho e a Central do Brasil, mas o trecho Gramacho-Saracuruna continua interrompido por causa da queda de uma árvore próximo à estação de Jardim Primavera. No BRT, os corredores Transcarioca e Transolímpica já estão operando e Transoeste está sendo normalizado. Eu vou conversar agora com o Nilton Moraes, que é meteorologista, para saber o que a gente pode esperar hoje e nos próximos dias. Vem mais chuva por aí, Nilton? Boa tarde. O COR e o Alerta REI permanecem em estágio de atenção devido à previsão de pancadas de chuva isoladas, mas apenas de intensidade moderada. Não tem previsão daquela chuva que ocorreu no período da madrugada.
foi realmente um volume muito grande e em áreas localizadas. Foi isso que aconteceu? Foi uma chuva bem intensa, só para ter dimensão, foi a maior chuva em 1 hora de toda a série histórica do Sistema Alerta Rio. E agora a situação, então as pessoas precisam continuar atentas, porque embora a chuva não vá ter a mesma intensidade, ainda tem risco de chover, isso? Isso, a previsão de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada. Hoje. Para os próximos dias, o tempo continua instável e a previsão de mais chuva para os próximos dias. Certo. Obrigada, Nilton. Marcelo, voltamos com você. Tá aí, situação difícil da cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar agora de uma coisa boa. Os moradores de Nilópolis, na Baixada Fluminense, começaram o dia como terminaram a noite, festejando mais um título da Beija-Flor. Não teve chuva nem cansaço que afastassem os foliões do centro da cidade. Ainda nessa edição, a gente vai mostrar os melhores momentos do desfile da Beija-Flor e a festa em Nilópolis. É o 14º título da escola, que fica atrás somente da Mangueira e da Portela. O estudioso do carnaval, escritor e professor da UERJ, Luiz Ricardo Leitão, está aqui com a gente. Boa tarde, professor. Nota, 10º a 10º. Na opinião do senhor, foi a apuração mais emocionante dos últimos tempos? Eu diria que a apuração correspondeu à expectativa do próprio desfile, né? Foi um desfile emocionante, acirrado, mas, sobretudo, o que devemos ressaltar é que aquilo que falamos aqui ontem, que as escolas que estavam fazendo uma crítica social com criatividade, com originalidade e com raça na avenida, se houveram muito bem. E o título da Beija-Flor talvez tenha sido uma pequena surpresa para alguns, porque a cidade estava apostando muito na Tuiuti, não é verdade? Que foi considerada assim uma espécie de campeã moral ou da folia. Sábado tem desfile das campeãs, a TV Brasil, inclusive, vai mostrar tudo aqui para você. O senhor falaria que qualquer uma das 6 primeiras, se fosse campeã, não geraria tantos questionamentos? Bom, o que acontece é que os jurados foram bastante rigorosos em vários aspectos. Você veja que a Portela, que aspirava ao bicampeonato, por conta da comissão de frente e de sua bateria, perdeu um título que por algum momento esteve já vislumbrado para a torcida de Oswaldo Cruz e Madureira. Da mesma forma, a Mangueira, que vinha como grande desfile do domingo, acabou perdendo vários pontos em vários quesitos e ficou apenas em 5º lugar. Quem demonstrou sua força foi, em primeiro lugar, a Beija-Flor, que alguns julgavam que ela não teria pontos em enredo, por ser hiperrealista, por mostrar as cenas de assassinato lá na Escola Municipal de Realengo de alguma forma muito hiperrealista, não é? Mas, não obstante isso, os jurados, ao menos, subscreveram a proposta da Comissão de Carnaval de Beija-Flor. A grande novidade, mas não tanta, foi exatamente a Tuiuti. Campeã moral, como mais do que isso, né? A Tuiuti, hoje nós fomos açoitados por um temporal de madrugada, mas quem lavou a alma do carioca e do brasileiro foi a Tuiuti. Professor, se teve briga em cima, teve briga embaixo também. Lembrando que a Grande Rio, que perdeu ponto, ela foi penalizada e desceu na última nota. Sim, mas veja, a escola acumulou para tanto, porque 5 minutos de atraso é inconcebível para quem deseja, inclusive, título, não é verdade? Ao passo que o Império já era uma pedra cantada, um desfile muito aquém das tradições da Serrinha. Professor, um grande abraço para o senhor, até o próximo Carnaval. Isso, e saudemos a Viradouro, campeã do grupo de acesso, junto com a Padre Miguel, que está batendo na trave. Obrigado.